Olá a todos, sejam bem-vindos. Como tinha explicado ontem, hoje irei dar continuidade aos conteúdos astrológicos acerca da forma como poderemos realizar um mapa astrológico. Antes de mais, vou exemplificar-vos a leitura de um mapa. Nós temos aqui um mapa astrológico de uma pessoa. Neste caso, temos um mapa real de nascimento, temos ainda uma revolução solar e temos ainda uma progressão. A revolução solar é basicamente o conteúdo que está cá fora, não primordial à data de nascimento, com a movimentação e deslocação dos planetas até à data presente de aniversário da mesma. A progressão solar tem muito a ver com que género de energias esta pessoa pode enfrentar um ano astrológico, de acordo com a informação que nós recebemos diariamente com a movimentação planetária. Posso-vos dar o exemplo, como Saturno, por exemplo, entrou agora em Aquário, no mapa astrológico natal deste indivíduo, vai abranger a casa 2 e a casa 4. E agora vamos começar a explicar o que são as casas astrológicas. Começamos por falar da casa 1. A casa 1 é a primeira casa a partir do ascendente. É a casa que nós vamos nos expressar para o mundo. É a casa que vai falar da nossa aparência, a forma como seremos vistos pela nossa sociedade, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelas nossas relações. Fala da nossa vitalidade. Fala também da nossa autoexpressão. Como é que nós colocamos a nossa autoexpressão no mundo. É uma casa que tem analogia com o signo de Áries, Carneiro, e tem uma ligação ao planeta Marte, porque é o primeiro signo zodiacal, é o que inicia, é Carneiro, é o signo que tem a iniciativa, que vai à luta. É um signo que, como eu costumo dizer, vomita verdades e não processa muito bem como será o impacto das verdades de Carneiro, mas é um signo que realmente tem uma relevância e é muito importante, porque é um signo que fala de iniciativa, fala de pensamento por si próprio. É uma casa angular, tal como a casa 7, casa 4 e casa 10. Passamos à casa 2. É uma casa que tem analogia ao signo de Touro, o segundo signo zodiacal, e tem a regência de Vênus. Vênus traz-nos todos os prazeres, é a princesa do zodíaco, é a princesa planetária. Onde nós temos Vênus no nosso mapa, irá-nos explicar que tipo de valorização nós colocamos nas coisas, nós colocamos no nosso dinheiro, nós colocamos nos nossos lucros, nos nossos investimentos. Vênus fala-nos de prazeres, fala-nos basicamente de coisas boas. E a casa 2 tem essa analogia. Fala-nos ainda das questões familiares, da primeira relação com a infância e fala também dos nossos recursos. Portanto, é uma casa muito importante também a ser analisada no mapa astrológico. A terceira casa trata-se de uma casa cadente. É uma casa que tem a analogia ao signo de Gêmeos, é o terceiro signo, e tem como regência Mercúrio. Mercúrio trata-se de comunicação, trata-se de mente, a forma como nós processamos toda a informação que nos é dada desde os primeiros estudos, desde a primeira colocação na escola. Fala-nos dos nossos irmãos, dos nossos contactos, de pequenas viagens, fala-nos da comunicação com os outros, fala-nos da nossa curiosidade. A colocação de Mercúrio no mapa vai-nos dizer em que cenário, em que casa e com que energia, em que signo é que nós vamos processar essa informação. Isso está a fazer determinados aspectos, conjunções, quadraturas, trígonos. Portanto, os aspectos também vão nos dizer muito como é que será processada essa informação. E isso faz parte dos aspectos planetários em que eu irei partilhar nos próximos vídeos como é que podemos fazer a equação necessária através dos aspectos, que é a comunicação e a conversa que os planetas têm no nosso mapa uns com os outros.
Portanto, terminamos de falar da casa 3. Vamos passar à casa 4. É uma casa angular, é uma casa que trata-se de onde eu vim, de onde eu venho. É uma casa que tem analogia ao signo de Caranguejo, tem como regente a Lua trata-se das emoções, é uma casa que fala do nosso lar, como é que nós nos sentimos dentro do nosso lar, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso conforto. Fala da mãe, a casa 4. A colocação da Lua também vai dizer muito que tipo de relação nós temos com a nossa mãe e que tipo de informação nos foi transmitida em termos emocionais e em termos relacionais. É uma casa que fala que tipo de conforto eu tenho dentro da minha casa, como é que eu vou nutrir todo o meu conforto, toda a minha cobertura. Uma casa que fala de nutrição, de onde é que eu venho. Passemos à casa 5. A casa 5 tem uma analogia ao Sol e ao signo de Leão. É uma casa sucedente, é uma casa que fala-nos da nossa criatividade, de que forma é que nós nos recriamos e criamos no mundo. Fala-nos dos nossos flirts, dos nossos romances. Fala-nos dos prazeres, fala-nos de filhos. Por exemplo, no mapa de uma mulher, podemos ver ou podemos ter uma ideia de quantos filhos, através da casa 5, esta mulher pode conceber e que tipo de energia essa concepção irá trazer. Se eventualmente terá um género feminino ou masculino, dependendo dos signos e das cúspides que lá estão, juntamente com os planetas. Ela é uma casa que fala do sentido do eu, porque Leão fala muito do eu, através da apreciação dos outros. Fala-nos de muitas coisas boas, iniciativas. Terminamos de falar da casa 5, vamos passar à casa 6. É uma casa cadente, é uma casa que tem uma analogia ao signo de Virgem e trata-se de um regente, novamente, como Mercúrio. Mercúrio vai-nos trazer o trabalho rotineiro, detalhismo, pragmatismo, de que forma é que nós lidamos com a nossa rotina, com o nosso dia-a-dia, de que forma é que os nossos deveres cotidianos são cumpridos, de que forma é que nós lidamos com os pequenos obstáculos do dia-a-dia. Fala-nos da nossa saúde. Como é que está a nossa saúde no nosso mapa? Como é que serão os nossos processos em termos de sistema imunológico e imunitário? Como é que será lidado, como é que lidaremos com os nossos problemas de saúde neste plano? É uma casa que fala-nos de dia a dia. Muitos planetas na casa 6 ou alguma colocação planetária na casa 6 pode nos transmitir de que forma é que eu lidarei com o meu trabalho e com os meus sistemas rotineiros. Um Plutão na casa 6 indica-me que no mapa, indica-me que eu passarei por muitos processos de transformação associados à Fênix, renascimento, no plano de trabalho, no plano das rotinas, no plano do dia-a-dia. Passaremos à casa 7. A casa 7 é o outro. Inicialmente, como comecei a falar-vos e explicar-vos neste vídeo, a casa 1 trata-se do self, com a analogia a Marte e a Carneiro. A casa 7 trata-se do outro. Aquilo que nós vamos atrair neste plano, que tipo de pessoas nos atraem neste plano, o que é que eu procuro inconscientemente ou conscientemente no outro. Vai-nos falar das nossas relações, vai-nos falar de que género de pessoas é que eu posso eventualmente atrair para as minhas parcerias, atrair para o meu círculo, para os meus grupos, para o meu trabalho. É uma casa chamada angular descendente, porque o ascendente trata-se do self, do eu, e o descendente trata-se do outro. Que tipo de pessoas é que eu irei atrair? As associações com os outros, o casamento, as parcerias. É muito importante vermos o regente da casa 7. O regente da casa 7 tem uma analogia novamente a Vênus, relações, justiça.
E trata-se do signo de Balança. Balança vem-nos trazer muito o balanço em relação às situações. Como posso ponderar as minhas relações? Como posso me colocar no lugar do outro? É chamada também a casa dos inimigos declarados. Portanto, a colocação de um mapa sobreposto ao outro, de um relacionamento, um casal, por exemplo, vai-nos falar como estas duas pessoas podem interceptar. E os regentes da Casa 7 vão-nos trazer muita informação em relação a uma possível sinastria entre estas duas pessoas. Porque sim, através da astrologia e dos sites disponíveis na internet, como o Astro Audience, tenho aqui já separado para vos exemplificar como podem fazer sinastrias em relação às vossas parcerias de trabalho, aos vossos familiares, aos vossos relacionamentos. A Casa 7 é uma casa que fala da projeção no outro. O que é que eu vejo no outro que conscientemente eu quero para mim? Passaremos à Casa 8. A Casa 7 fala-nos do casamento. A Casa 8 fala-nos dos recursos que eu vou partilhar através do casamento. É uma casa que tem analogia a Escorpião e tem como regente, há muitos anos atrás, Marte e agora, atualmente, na astrologia ocidental, Plutão. Eu costumo dizer que a Casa 8 e o signo de Escorpião continuam a ter estes dois regentes, porque o Escorpião vem com uma força bruta da natureza, vem com uma força transformadora muito grande. E essa força não pode surgir só por ela só. Vem de algo muito forte que tem dentro. E a Casa 8 fala-nos disso, fala-nos dos recursos compartilhados, fala-nos ainda das nossas finanças, fala-nos da nossa sexualidade, fala-nos de como é que será a minha sexualidade com o meu parceiro. Fala-nos ainda dos recursos partilhados, a vida financeira. É uma casa que tem muita analogia com a transformação e a autotransformação. Como é que eu vou me transformar lá? Por exemplo, uma Vênus na Casa 8 vai-nos falar muito como é que eu irei valorizar esta transformação. Que género de recursos é que eu irei utilizar nesta transformação? Uma Vênus, geralmente na Casa 8, fala-nos de recursos através dos outros, recursos através do trabalho, recursos através dos meus prazeres. Um Júpiter vai expandir esta Casa 8. No mapa de uma mulher, fala-nos de um bom parceiro, por exemplo. Nos mapas femininos, Marte e Júpiter tratam-se de os parceiros em que uma mulher vai trazer para a sua vida. Geralmente Marte fala-lhe dos flirts, fala-lhe da colocação de Marte, como é que ela vai agir de acordo com essa situação. Júpiter irá trazer o parceiro que ela irá fazer a parceria necessária ou não a este plano. Para um mapa de uma mulher que seja homossexual, Vênus irá falar do género de mulheres em que ela é atraída. Ok? A Casa 8 é uma casa muito significativa. É uma casa que vai nos falar de que forma nós vamos lidar com os desafios e as transformações. Que força e de que forma iremos buscar essa força para nos autotransformarmos através dos outros. A Casa 9. Depois da transformação da Casa 8, passamos à Casa 9. A Casa 9 trata-se de uma casa em que vai-nos falar de como é que nós iremos lidar com a religião, com assuntos filosóficos. Vai-nos falar das universidades, de que forma é que nós trazemos o estudo e a consciência para a nossa vida. Fala-nos de longas viagens. Um sol na casa 9 irá nos trazer uma consciência superior de que neste processo, neste plano, possivelmente iremos passar por processos de viagens físicas longas, viajaremos por muitos países, estudaremos muito, obteremos muito conhecimento através de universidades, de assuntos filosóficos, de religiões. Fala-nos das nossas crenças, de que forma que eu lido com as minhas crenças. É uma casa cadente. Tem analogia ao signo de Sagitário e a regência de Júpiter. Um Júpiter colocado, o chamado domiciliado em sua própria casa, será muito benéfico num mapa astrológico, por exemplo. Passaremos à Casa 10. É uma casa angular, fazendo oposição à Casa 4. De onde eu vim, para onde eu venho. A Casa 10 trata-se do meio do céu,
de que forma e de que maneira profissional eu consigo colocar todas as minhas práticas que vivi desde a casa 1, desde a valorização das minhas posses, desde a comunicação que eu consigo processar, desde a forma como fui nutrida no meu lar, a forma como eu criei o meu ambiente, a forma como eu lido com o meu dia-a-dia, a forma como eu atraio o outro, de que forma que o auto transforma-me, de que forma que eu utilizo a religião, as crenças e a filosofia para utilizar uma sabedoria universal. A Casa 10 fala-nos da nossa posição social, de que forma que eu irei colocar toda a minha sabedoria no meu trabalho, no meu status, na minha missão em sociedade, na minha carreira, na minha reputação. Planetas na Casa 10 falam-nos que nós viemos cá trabalhar. O Mercúrio na Casa 10 fala-nos que nós vamos transmitir, através do nosso trabalho, da nossa missão em sociedade, toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, através da escrita, através dos papéis, através das viagens, através dos meus conhecimentos, através da comunicação, da flexibilidade. Um Júpiter na Casa 10 será uma colocação benéfica para uma pessoa que quer trabalhar a sua missão em sociedade e quer expandi-la de uma forma absoluta e geral e quer trazer algo de bom à sociedade. Júpiter é o benéfico no nosso mapa e no nosso sistema planetário. Após a Casa 10, após a nossa colocação, a nossa missão em sociedade, recebemos a Casa 11. A Casa 11 é uma casa que fala de comunidades, fala na forma como nós vamos lidar com o networking, como vamos lidar com as transformações atuais, como, por exemplo, a criação tecnológica. É uma casa que fala-nos de grupos, é uma casa que fala-nos de sistemas de pensamento, que fala-nos de amigos. Por exemplo, ali um mapa com um Stellium na 11 será uma pessoa que irá viver muito os processos grupais. Como é que os meus grupos de trabalho, os meus grupos de amizade estabelecem relações e atividades à minha volta e de que forma é que eu posso trabalhar com isso a favor deles. É uma casa que fala muito da inovação, porque é uma casa que tem analogia ao signo de Aquário. E tem como regente Urano. Urano traz-nos inovação, traz-nos o inesperado. É uma casa que trata-se do coletivo. É uma casa que também fala de recursos financeiros. É uma casa que sucedente à Casa 10, à minha missão de vida em sociedade, ao meu status profissional. O que é que eu vou receber com aquilo que eu dei? Porque é sempre uma via de mão dupla. É uma casa benéfica no sistema ocidental. E por fim, terminamos com a Casa 12. É a casa, uma das casas que pode-se dizer que é uma das casas mais complexas. As casas 12, 8 e 4 tratam-se de casas de água, têm analogia ao signo de peixes. A casa 8 tem analogia ao signo de escorpião e a casa 4 ao signo de caranguejo. E são casas que processam muito através da emoção, daquilo que se sentem. A Casa 12 vai-nos trazer uma aprendizagem em relação a um todo, a um inconsciente universal. Enquanto a Casa 12 trata-se através de como é que eu vou lidar com os processos de transformação em relação ao outro. A Casa 4, como é que eu vou lidar com os meus processos de transformação em relação àquilo que foi nutrida. A Casa 12, análoga e com as características do signo de peixe, vai-nos falar do inconsciente, o inconsciente coletivo, de que forma é que eu estou a contribuir inconscientemente para uma sociedade, que tipo de reflexão e meditação eu faço para trabalhar o tudo em que eu vivo. Será através de um isolamento? Será através dos sistemas de meditação? A Casa 12 é uma casa muito complexa. Nós retornamos ao útero da nossa mãe através da Casa 12, porque é a casa que antecede a Casa 1, a casa que nós viemos ao mundo. Portanto, os planetas e os signos, ou as cúspides que nós temos na Casa 12, vai-nos falar muito, muito de como é que nós lidamos e que processos inconscientes de trabalho, de alma, viemos cá processar.
Às vezes os mapas astrológicos englobam duas cúspides. Volto a referir. Dou-vos aqui o exemplo, por exemplo, esta casa 8, por exemplo, temos aqui uma casa 8, estão a ver? Iniciamos a casa 8 com a abertura do signo de Caranguejo e ela acaba no signo de Virgem. Toda esta transformação, todos estes recursos compartilhados a partir do descendente do outro, começa com a abertura do signo de Caranguejo e volta ao signo de Leão e acaba no signo de Virgem. Neste caso temos aqui um asteroide, que é o Vertex, a 7 graus e 49 minutos. Depois, mais para a frente, voltarei-vos a falar um bocadinho sobre os graus astrológicos e nos graus que os planetas estão posicionados. Outro exemplo que vos poderei dar. No mapa de uma mulher, nós temos aqui a abertura da casa 5, que fala da criatividade, dos filhos, a maneira que elas podem gerir os investimentos e tudo aquilo que criam neste plano. A abertura aqui começa pela casa 5, com a regência de Touro. No entanto, neste mapa nós não temos planetas aqui na casa 5, mas isso não quer dizer que ela não esteja a viver neste plano de criatividade toda a energia de Touro. Como é que podemos analisar? Qual será o regente de Touro? Vênus. Para fazermos esta equação, chamada equação e leitura, temos que fazer a correlação do signo de Vênus. Onde estará Vênus neste mapa? Está aqui, na casa 11, fazendo uma conjunção a Mercúrio, no signo de Escorpião. Falando que possivelmente ela terá 2 filhos, porque temos aqui a colocação de 2 planetas, um menino e uma menina. Peço desculpa, dê-me só um minutinho. Um menino e uma menina, através dos processos de transformação e valorização e de toda a energia que Vênus em Escorpião e Mercúrio em Escorpião traz para este plano. E muito bem, e é isto. Espero que tenham gostado desta apresentação das casas astrológicas. O site que eu recomendo e que é mais sóbrio para fazermos a leitura dos mapas é o astrodiense.com. A partir daí, se tiverem alguma dúvida em relação a como fazem a colocação ou como podem selecionar o tipo de mapa que querem fazer, podem entrar em contacto comigo através das redes sociais e recomendo aqui para os iniciantes em astrologia este livro, a chamada Bíblia da Astrologia. Esta Bíblia contém toda a informação necessária sobre os planetas, toda a mitologia e todos os arquétipos associados aos planetas e que simbologia estes planetas que nós trabalhamos no sistema ocidental e em muitos outros sistemas também trazem. Nos próximos vídeos eu irei-vos falar qual é o significado dos planetas e como eu consigo analisar a colocação dos planetas nos mapas astrológicos. E pronto, e é isto. Espero que tenham gostado. Estarei aqui para vos dar mais conteúdo e espero ter contribuído em algum nível de aprendizagem, de maneira que consigamos perceber que, de certa forma, conseguimos sempre transmitir alguma informação para nos ajudar uns aos outros. Um beijinho e até à próxima. Tchau, tchau.